querido povo de Deus, irmãos e irmãs da fé em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de culto, onde Deus vem até nós através da sua palavra, nos trazer lei e evangelho, nos orientar para a vida e também nos oferecer o seu perdão. Oramos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, bom é estarmos reunidos neste momento de culto. Queremos agradecer-te porque através do Teu Espírito Santo nos conduziste ao longo da semana, com o Teu conforto, paz e perdão. Fortalece-nos a fé para que possamos viver em amor e misericórdia na relação também com o nosso próximo. Abençoa este culto que é Teu e que iniciamos em Teu santo nome. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Amém. Quero convidá-los a cantarmos um hino de invocação. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Queridos irmãos, quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais conhecemos também a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e também na nossa vida diária. E o pecado traz morte e nos afasta de Deus. Como lemos: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, sinceramente arrependidos, confessemos todos os nossos pecados, como devemos fazer todos os dias da nossa vida, confiando nesta promessa de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e a deixam alcançarão misericórdia. Oramos ao nosso Deus confessando os nossos pecados.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, reconheço a minha natureza pecadora e a minha culpa. Com tristeza no coração, confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristeci o teu Espírito Santo, pelo que me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos esses pecados e que nenhum deles posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo o meu próximo a quem deveria amar. Confesso-me culpado, Senhor. Confesso que me omiti muitas vezes quando devia condenar o pecado e as injustiças desse mundo, tornando-me assim cúmplice das obras das trevas. Na minha ignorância e fraqueza deixei de testemunhar o teu juízo e a tua justiça, ó amado Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que todos aqueles que confessam com sinceridade o seu pecado a Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça, pelos méritos de Jesus Cristo conquistados na cruz do Calvário. Por isso, a todos que confessam o seu pecado, arrependem-se e se propõem, com o auxílio do Espírito Santo, a mudar a sua conduta, mudar a sua forma de viver, eu tenho uma feliz notícia vinda da parte de Deus, que todos os nossos pecados já foram perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para esse final de semana encontramos no Salmo de número 30, onde assim está escrito: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graça ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito terás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Leitura do Antigo Testamento, encontramos no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, versos 22 a 33.
Assim diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Santo Evangelho, conforme São Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43, onde a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu com insistência: Minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre elas para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar a sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem tocou na minha roupa? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Amém.
que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Estimados irmãos e irmãs da fé, nós ouvimos na leitura do Salmo, é um salmo de ação de graças do rei Davi, pela libertação da morte, onde o rei Davi estava sendo perseguido, e então, após ele se sentir numa situação mais confortável, por causa da graça e da misericórdia de Deus, que livrou ele daquela perseguição, ele faz essa oração a Deus, onde ele diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria vem porque ele tem a certeza de que Deus está com ele. Uma outra coisa que chama atenção nesse salmo é que Davi confessa a Deus que nos dias da minha prosperidade, diz ele, jamais serei abalado. As palavras de Davi refletem muito aquilo do que nós vivemos. Nos dias em que tudo vai bem, a gente pensa assim: eu jamais serei abalado, tudo está dando certo. Financeiramente, minha saúde vai bem, minha família está em harmonia. Mas a gente vê que o próprio Davi, que era rei, sofre em algum momento da vida dele, mesmo tendo a presença de Deus com ele. Nós sabemos que foi pela desobediência do ser humano que o pecado entrou no mundo. E a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, as coisas ficaram totalmente difíceis para a vida do ser humano. Doenças, catástrofes, guerra, morte, são coisas que acontecem diariamente, seja aqui ou seja em outro lugar, a coisa acontece diariamente. Quando nós lemos o Evangelho do dia, duas situações chamaram a atenção. Uma situação de cura de uma doença grave e uma situação de morte, onde Jesus traz uma menina à vida. Nós ouvimos na história de Jairo, um pai desesperado que foi ao encontro de Jesus, que ao fazer o pedido para que Jesus curasse a sua filha, antes que ela morresse, ele se prostrou aos pés de Jesus. Enquanto eles ainda estavam caminhando, o evangelista Marcos coloca uma outra história no meio. Imagina esse pai desesperado porque a filha está morrendo, foi até Jesus pedir para que Jesus o acompanhasse e curasse a sua filha. Jesus diz: ok, vamos lá então. Eles estão caminhando e uma multidão cerca eles, acompanhando Jesus, justamente por conhecer Jesus como aquele que poderia curar, poderia ajudar as pessoas nas suas aflições. E está lá Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João, indo em direção à casa de Jairo. Quando, no meio dessa história, o evangelista conta que havia uma mulher que já tinha 12 anos, que estava sofrendo com uma hemorragia, e ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela creu que Jesus poderia ajudá-la na sua doença, no seu problema, justamente porque ela já tinha tentado todo tipo de medicina e não conseguia tratar o seu problema e curá-lo. Pelo contrário, ela ficava cada vez pior. É interessante notar que ela ouviu falar de Jesus e foi até ele. E aqui eu abro um parênteses para enfatizar o quanto é importante o nosso testemunho, o quanto é importante falar de quem Jesus é e o que ele faz
Jesus é Deus. Jesus pode curar. Jesus pode e quer estar conosco todos os dias. A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra pelo testemunho, pela pregação a respeito de Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Fecho aqui o parênteses e continuo lembrando que o texto diz que ela tinha ouvido a respeito de Jesus. Pessoal, Jesus, eu acho que ele pode me ajudar. Então ela foi procurar Jesus. E após tocar nas vestes de Jesus, saiu o poder dele. Aqui o texto enfatiza, saiu o poder de Jesus. Jesus é poderoso. Um homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus que tem poder, que pode curar. E quando essa mulher foi curada, o texto repete as palavras daquilo que aconteceu com Jairo. Essa mulher se prostrou aos pés de Jesus. Ou seja, tanto Jairo quanto essa mulher reconhecem a divindade de Jesus. Se prostrar, se curvar, adorar. O Antigo Testamento é muito claro ao povo judeu que somente ao teu Deus prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, diz o Senhor no primeiro mandamento lá em Êxodo 20. O ato de Jairo e dessa mulher se prostrarem aos pés de Jesus mostra que elas reconheceram a divindade de Jesus. Jesus então olha para aquela multidão e pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos: Senhor, tem tanta gente aqui, qualquer um pode ter te tocado. Mas Jesus percebeu que alguém tinha tocado nele de maneira diferente. Alguém tinha tocado nele com fé. Não foi um esbarrão por acaso, mas alguém tinha tocado crendo que ele poderia sarar, poderia curar aquela doença. Quando a mulher então chega diante de Jesus e confessa a sua fé nele, ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. É importante lembrar que a fé que salva não é qualquer fé, mas é a fé no Senhor certo, é a fé no objeto certo. Ou seja, a fé que cura é a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo, lembrando que Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João estavam indo para a casa de Jairo, e essas pessoas que moravam lá com Jairo vieram e falaram assim: olha, a menina já faleceu, não tem mais o que fazer. Mas Jesus não dá atenção para aquelas palavras. Jesus não dá atenção para aquela notícia. Afinal, ele é Senhor também sobre a morte. Muitos que estavam naquela casa estavam desesperados, diz o texto. Estavam em prantos por causa da perda. E então Jesus chega lá e diz: calma, gente. A criança não está morta, mas apenas dorme. Para Jesus, a morte nada mais é do que um breve sono. Um sono do qual ele, e somente ele, tem poder para despertar os que dormem. Ao ouvirem que a menina estava dormindo, aquelas pessoas que tinham certeza da morte da menina começaram a rir. Mas eles não riam por causa da alegria que sentiam, sabendo que Jesus podia ressuscitar a menina. Eles riam para ridicularizar Jesus, como se ele fosse um mentiroso e incapaz de realizar milagres. Foi então que o Salvador manifestou o seu poder divino, pegando a menina pela mão e dizendo assim: menina, eu te mando, levante-se. E o texto diz que a menina levantou e começou a andar. E com isso, depois de verem o milagre de Jesus, todos ficaram admirados. Nós podemos tirar alguns aprendizados dessas duas histórias e conectá-las também com as demais leituras feitas no culto de hoje. Primeiro, o ser humano, quando tudo vai bem, ele pensa que jamais será abalado. Ele pensa que não precisa de Deus. Mas como o salmista diz, nos momentos de necessidade a gente se lembra de que Deus existe. Tem pessoas que nem no momento de necessidade e de angústia creem no Salvador. Aquelas pessoas da casa de Jairo, por exemplo, que Jesus, estando presente,
fizeram Jesus de mentiroso. Nós, seres humanos, somos assim. Nós achamos que não precisamos de Deus. Nós achamos que podemos resolver tudo pela nossa força, pela nossa inteligência, pelo nosso poder aquisitivo, pelo nosso status social, pela nossa posição na sociedade. Nós pensamos que podemos tudo, mas na verdade nós não podemos nada sem Deus. Absolutamente nada. Tudo o que temos e somos vem de Deus. O aprendizado a respeito de Deus nas leituras de hoje é que Deus quer estar conosco e nos curar. Quer estar conosco e nos salvar. A pior de todas as doenças é a doença do pecado, onde nós choramos amargamente se estivermos distante de Deus. Mas para aqueles que têm fé no Salvador Jesus, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso choro vem em todo momento que nós lembramos que somos pecadores, que nós desobedecemos a Deus. E a nossa alegria vem quando nós ouvimos da boca de Deus: os teus pecados já foram perdoados, por causa de Jesus Cristo. O texto do Evangelho nos ensina a respeito de Jesus que Ele é Deus poderoso. Ele pode todas as coisas. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós colocamos todas as nossas necessidades diante desse Deus poderoso. Cada petição do Pai Nosso diz respeito a uma necessidade nossa: perdão, vida, salvação, coisas aqui para este mundo, como o pão nosso de cada dia. Nos textos lidos, a misericórdia imediata de Jesus aparece ali quando Ele faz aquela menina viver de novo. Há ali um ato de ressurreição. No contexto mais amplo da história de Deus conosco, Jesus explana sua compaixão por todas as pessoas na cruz. Como dito no início dessa mensagem, naturalmente nós nascemos mortos para Deus, separados de Deus. Mas pela sua misericórdia, Jesus enfrentou a morte na cruz em nosso lugar, esvaziando-se de si mesmo, ou seja, deixando de fazer uso de toda a riqueza do poder que Ele tem, tornando-se pobre, para que nós tornássemos ricos em Cristo Jesus. E a nossa riqueza maior não são as riquezas desse mundo. A nossa maior riqueza é ser amado e perdoado por Jesus. Como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Nós podemos nos perguntar: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã mesmo? E a resposta é sim. Em Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós temos as misericórdias de Deus. E Ele vem a nós todos os dias para realizar o maior de todos os milagres, o milagre do perdão dos pecados. E ainda Jesus nos dá presentes: o batismo, meio pelo qual Ele nos resgata da nossa condição de perdidos e nos transforma em filhos de Deus, novas criaturas. E também o seu verdadeiro corpo e sangue, no pão e no vinho, na ceia do Senhor. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Ele é Deus. Ele pode fazer milagre. E a Santa Ceia é um milagre de Deus, dado e derramado por cada um de nós, seu verdadeiro corpo e sangue, para o nosso perdão, entregue na nossa boca. Que maravilhosa é a graça de Deus. Jesus vem até nós pela medicina curativa da sua palavra. Jesus vem até nós quando nós lemos a Bíblia, quando nós fazemos devoções, quando nós oramos a Ele com fé. A fé no objeto certo, a fé no Salvador Jesus. Não qualquer fé, mas a fé em Jesus, Todo-Poderoso, o único caminho que nos leva ao Pai. Deus é tão misericordioso que, além das bênçãos espirituais, Ele cuida também das nossas necessidades corporais, das necessidades aqui neste mundo. Deus abençoa a nós e a outras pessoas.
E muitas vezes Ele faz isso através de nós, através das pessoas. É isso que o apóstolo Paulo ressalta na leitura da epístola, quando ele escreve aos cidadãos de Corinto, pedindo uma ajuda, um auxílio financeiro para levar aos irmãos da Judéia, de Jerusalém, onde eles estavam passando por necessidades. E ele dá o exemplo dos macedônios que eram pobres, mas que doaram-se primeiro a si mesmos ao Senhor e depois a nós, diz o apóstolo Paulo. Quando eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, eles nos lembram que há muito trabalho a ser feito na igreja, na comunidade, e esse trabalho é uma oferta do nosso coração em gratidão a Deus, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com aquilo que nós temos com fartura. Isso acontece quando nós nos doamos. Isso acontece quando nós servimos. Isso acontece quando nós sentamos e ouvimos uma pessoa, conversamos com ela, falamos a respeito de Jesus. Isso acontece também na nossa oferta, seja ela em dinheiro, em tempo, em dons ou em serviço cristão. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos comprou não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue. Nós, em gratidão a essa compra, uma compra que nós não merecíamos, mas que mesmo assim Jesus a fez por graça e misericórdia, nós ofertamos a nossa vida a Deus em tudo o que nós fazemos. Lembremos sempre que o Senhor Deus é fiel. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembremos sempre que o Senhor Deus tem um amor incondicional por nós. O amor dele e as misericórdias nunca cessam, elas nunca acabam. Jesus Cristo nos ressuscitou da morte eterna, colocando o Espírito Santo no nosso coração, o qual nos dá a fé, o qual nos dá a vida. E nós testemunhamos esse amor a todos aqueles que nos cercam. Por isso nós podemos concluir repetindo as palavras finais do salmista, dizendo assim: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Nós oramos ao nosso Deus. Pai Celestial, durante o seu ministério aqui na terra, o teu Filho Jesus Cristo curou doentes e levantou mortos. Pela medicina curativa da tua palavra e dos santos sacramentos, do batismo e da ceia santa, coloca, Senhor, em nossos corações tal amor para contigo que possamos viver eternamente. Agradecemos-te, Senhor, pela semana que nos protegeste, pela fé que colocou em nosso coração, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos livre acesso à tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, por cada dia vivido aqui neste mundo, sabendo e tendo a certeza da tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e fortalece a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, para que, certos da salvação, possamos testemunhar o teu amor àqueles que convivem conosco aqui neste mundo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba cada um a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final deste momento de culto, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, tem feito por nós, por ter nos orientado na sua santa palavra e dado o seu perdão. Estejamos sempre certos de que Jesus nos ressuscitou para uma nova vida, uma vida com Ele. Jesus nos tornou filhos amados de Deus, protegidos por Deus e cuidados por Ele. Que Deus nos abençoe nessa certeza e nessa fé, hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até o próximo momento de culto.
estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te